Meus queridos irmãos e minhas irmãs, amanhã a igreja celebrará a grande solenidade da Ascensão do Senhor. O Senhor, o nosso Deus, depois de habitar em nosso meio, Ele voltará para o lugar de onde Ele veio. Só que agora Ele volta como Deus e como homem. Agora nós teremos um igual a nós, à direita de Deus, o Pai. Quando a Santa Mãe Igreja se prepara para celebrar a Ascensão do Senhor, a igreja nos catequiza, a igreja nos convida a viver olhando para o céu, a viver olhando para a realidade divina. É bem sabido por todos nós que o homem odierno é muito vazio, vive uma vida muitas vezes sem sentido, sem entender a razão pela qual veio ao mundo, sem entender a razão pela qual Deus deu a ele a capacidade de amar, de entender, de edificar. Hoje a igreja nos coloca um texto que mais uma vez nos vai falar de algo que vocês já sabem, que eu já sei. A oração. Pedi e recebereis em meu nome. Todos nós sabemos que nós temos uma obrigação moral de rezar. Todos nós sabemos que o cristão, ele é chamado a ser um homem de oração, é ser chamado de verdade a viver em comunhão com Deus. Como isso já é batido por todos nós. Só que é interessante porque muitas vezes as pessoas não conseguem fazer uma oração condizente com a sua condição. Rezar não é só repetir palavras. Rezar não é só repetir fórmulas por todos conhecidas. Rezar é de verdade aprender a viver em Deus. E por quê? Porque a oração me edifica, porque a oração clareia os meus pensamentos, porque a oração me ajuda verdadeiramente a ser mais humano. A oração me abre ao mundo espiritual, e se eu não rezo, levo uma vida totalmente carnal, sem perspectiva de vida espiritual. Só que vejam bem, porque isso já é muito repetitivo na igreja. Porque nós fazemos um caminho de fé. E por incrível que pareça, esse caminho de fé, para nós, deve ser vivido todos os dias. Deve ser vivido dia após dia, para que a gente se humanize, para que a gente cresça na intimidade com Deus. Quem muito reza, aprende o sentido da vida e começa a enxergar a vida com outros olhos. Quem pouco reza, não entendeu ainda e não entende com profundidade de onde veio, o que aqui veio fazer e para onde vai. A oração vai me transformando em alguém cada vez mais espiritual.
A oração vai me transformando cada vez mais em um homem virtuoso. A oração me ajuda a ser alguém de oração. Como assim? Se eu rezo, eu aprendo a ser alguém que vive de verdade rezando. E vou crescendo nas virtudes. E vou verdadeiramente crescendo em santidade nessa vida espiritual. Só que uma coisa me chama a atenção nos dias de hoje. Muitas vezes as pessoas, elas não querem rezar aquilo que a Mãe Igreja nos propõe, mas muitas vezes ficam andando atrás de coisas estranhas. Vejam bem, uma vez eu lembro que alguém me procurou e dizia assim: olha, padre, eu já cansei de rezar o Santo Terço. E eu dizia no meu coração: misericórdia, eu nunca vi isso. A gente, como padre, escuta umas coisas antes nunca imaginadas, né? E essa foi uma das coisas que eu nunca imaginei escutar. Alguém dizer que enjoou, que cansou de rezar o Santo Terço. Só que se vocês pararem para pensar, a oração do terço, oração essa repetitiva, oração essa que o homem vai repetindo, realiza na nossa própria vida o que o Senhor diz no Evangelho: pedi, pedi, pedi e recebereis. A oração, mesmo que seja repetitiva, ela tem valor aos olhos de Deus, e ela nos ajuda a nos colocar na nossa condição de criaturas que devem viver dependentes do Criador. Como a oração do Santo Terço pode perder eficácia na vida de alguém, se tantos homens e tantas mulheres nessa história bimilenar da igreja se santificaram assim. Como a oração do Santo Terço pode ser uma oração antiquada, se um dos maiores santos que a igreja conheceu, e que eu lembro em vida, e talvez você também deva lembrar, o Santo Padre, o Papa João Paulo II, rezava o terço todos os dias, orientava os cristãos a rezarem todos os dias, chegando a escrever uma carta apostólica belíssima, Rosarium Virginis Mariae, sobre o significado do Santo Terço, lá onde ele promulga e nos aconselha e coloca como uma novidade os mistérios luminosos, até então não conhecidos por nós. Rezávamos os gozosos, os dolorosos, os gloriosos, e com essa carta do Santo Padre, o Papa João Paulo II, nós começamos a olhar a vida pública de Cristo com os mistérios luminosos. Um exemplo, e tantos outros, que cresceram meditando, rezando o Santo Terço e alcançaram a salvação. E digo mais, será que muitas vezes as pessoas não entenderam, ou não de verdade se deteram, que a mensagem da bem-aventurada Virgem Maria em Fátima passou quase que pela centralidade da reza do terço? Rezem o terço todos os dias. Como pode ser uma oração que cansa? Como alguém pode se cansar desse caminho, dessa alternativa que a igreja nos coloca para chegar aos céus? Estamos dando o exemplo aqui do Santo Terço, mas você pode colocar a reza do ofício, as orações comumente que nós rezamos, o Pai Nosso, o Santo Anjo da Guarda, uma oração de devoção ao Santo, a oração do Subtum Presidium e tantas outras orações, chegando até a oração por excelência do cristão, a oração do Pai Nosso.
uma fórmula pronta, dada por Jesus. Quando rezarem, dizei assim, e forneceu a oração do Pai Nosso. Então, quer dizer que o problema não está na repetição das palavras, porque o próprio Senhor ensinou. Quer dizer que aqui, mais uma vez, nós vemos que o erro está em nós, e não querermos nos conformar com o caminho de santidade que a igreja nos coloca, em não querer de verdade nos conformar, que a obra de arte não é rezar bonito, que a grande benfeitoria não é falar palavras bonitas, mas a grande obra de arte e a grande benfeitoria é a nossa mudança de vida. Quando nós rezamos o texto, nós meditamos a vida. Quando nós rezamos uma oração decorada, nós estamos meditando as nossas vidas e abrindo o nosso coração para permitir que o Espírito Santo de Deus haja em nós. Meus irmãos, já diziam os grandes místicos, que rezar é próprio de quem ama. Quem reza, reza porque ama. A oração deve ser para mim, a oração deve ser para você. Um dos momentos mais sublimes do nosso dia, de nos sentir amados, de abrir o nosso coração para aquele que nos entende como nós somos, para aquele que nos aceita como nós somos, para aquele que pode resolver as nossas dores, os nossos problemas. A oração deve ser para nós cristãos uma busca de intimidade com Deus. A oração deve me dar prazer de servir a Deus, deve me dar alegria de permanecer em Deus. A oração deve de verdade me transformar em alguém mais humano. E essa oração, ela deve causar uma eficácia nas nossas vidas. Deve nos causar uma eficácia que nos faz crescer na fé, que nos faz de verdade ser mais santos. Nosso Senhor aqui, Ele diz: pedi, recebereis, para que a vossa alegria seja completa, ou seja, para que nós sejamos totalmente preenchidos, completados por Deus, para que nós possamos nos contentar com a vida que Deus nos deu e possamos descobrir a alegria em viver essa vida que é um dom de Deus, com as escolhas que nós fazemos, com as bênçãos e as graças de Deus. Só que aqui o Senhor ainda diz assim: naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte de Deus. Porque o Pai nos ama? Porque nós amamos a Jesus Cristo. E por que nós amamos a Jesus Cristo? Porque Ele é a face de Deus, é o corpo de Deus, é a presença humana de Deus em nosso meio. Quem ama o Filho, ama o Pai e será amado pelo Pai no Espírito Santo. Aqui existe alguém que é um grande exemplo para mim de fé e para vocês também. Esse alguém é a bem-aventurada Virgem Maria, que também viveu esse mistério de amor na Santíssima Trindade. Aprendeu a amar a palavra de Deus, que lhe foi anunciada, aniquilando os seus sonhos, os seus projetos,
e ela amando a palavra que se encarna em seu ventre, que é o próprio Jesus. Ela ama o Pai e é repleta desse Espírito Santo que é o amor. E é esse o caminho que nós devemos trilhar, e é esse o caminho que nós devemos fazer. É preciso, queridos irmãos e irmãs, que possamos trilhar esse caminho que o Evangelho hoje termina nos dizendo: eu saí do Pai e vim ao mundo, e novamente parto do mundo e vou para o Pai. Jesus veio dos céus e veio ao mundo, e partiu do mundo amanhã e volta para o Pai. Esse é o caminho que nós devemos trilhar. Somos um sonho sonhado de Deus, um sonho único, não repetitivo, por isso que não existe ninguém igual a ninguém. Viemos de Deus, estamos no mundo, devemos fazer opções todos os dias por Deus. Para quê? Para que possamos voltar para Ele. E é isso que eu desejo a cada um de nós, para que, trilhando esse caminho de santidade, nós possamos levar de verdade uma vida virtuosa, que nos faça voltar para Deus, para que todos os nossos esforços, para que todas as nossas orações, elas tenham nos ajudado de verdade a alcançar o êxito, que é a salvação que nosso Senhor Jesus Cristo nos trouxe, para podermos contemplá-lo face a face no reino dos céus. Não tenha preguiça de rezar, não tenha receio de rezar uma oração repetitiva. Pedi muito, mas pedi muito mesmo a Deus, para que converta o nosso coração insistentemente. Peçamos para que possamos crescer nas virtudes. Peçamos a Deus para que possamos perdoar, para que possamos amar, para que possamos nos dedicar ao outro. Peçamos a Deus para que um dia nós possamos chegar aos céus, que é o grande desejo do coração do homem, quando ele deseja se realizar, quando ele deseja ser feliz.